E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para dar prosseguimento à leitura do testículo da Eliana Conde, sim, ela tem um testículo, talvez até tenha dois, sobre os grupos, né? Mas eu falava para vocês que eu estou tentando fazer uma leitura crítica sobre este texto, né? E nisso reside a maior virtude dele, poder ser criticado, né? Uma crítica produtiva, a meu ver, para a formação de vocês. E eu tinha parado mais ou menos quando ela fala da teoria dos atos de fala do Austin, né? E está claro por essa pegada do Austin, né, que tem um livro que é exemplificativo do próprio ensino, chamado Fazendo Coisas com Palavras, né, da influência, né, ou do pertencimento de caras como Austin a chamada perspectiva não sócio-histórica, mas socioconstrutivista. Na verdade, essa perspectiva sócio-histórica, né, que lastreia em grande parte a nossa formação em psicologia, desde a minha época, tem pertencimentos muito grandes com o socioconstrutivismo, porque o socioconstrutivismo é uma espécie de oceano, virou um oceano no qual todos nós estamos mais ou menos imersos e, dentre nós, alguns mais inteligentes procuram nadar, se manter à tona ou mesmo procurar uma praia mais segura, que é a praia do raciocínio. Não é o caso da Eliana, entretanto, não é o caso dos autores socioconstrutivistas. O Brasil, entretanto, né, por várias razões, é uma das pátrias do socioconstrutivismo, porque o pensamento é algo rarefeito entre nós. Então, teorias totalitárias, paranoicas, como o socioconstrutivismo, que nos induz a crer em algo que de fato é muito sedutor para todos nós, ao de que aquilo que somos nós, sujeitos, se deve a outros fatores que não a algo que de fato é da nossa responsabilidade, a sociedade, a heteronormatividade, a sociedade opressora, classista e essa bobajada toda que vocês engolem com casca e tudo, né? Ela é passada por vocês por professores que já foram devidamente cevados por esse tipo de pensamento e que, sem terem o aparato intelectual e cultural para se oporem a ele, e por força também da sedução que ele inevitavelmente exerce sobre quase todos nós, fazem com que vocês tomem isso como a única maneira pela qual se pode traduzir a realidade, traduzir a subjetividade humana, traduzir a psicologia e assim por diante, né? Talvez não seja exatamente assim, entretanto, né? A Eliana, como está posto, indubitavelmente é uma autora que está ferreamente vinculada, seja ao socioconstrutivismo, seja à perspectiva sócio-histórica, que são então primas irmãs, né? Ou primos irmãos. Depois lá que ela fala da teoria dos atos de fala do Austin, ela vai falar justamente de algo que é um ponto muito caro para a perspectiva sócio-histórica, e eu diria, como decorrência direta do pertencimento da perspectiva sócio-histórica ao pensamento marxista, que é uma crítica aos chamados especialismos. Especialismos, no caso específico do texto, no campo da psicologia, dentre os quais o grupalismo seria um deles. Então, os especialismos são algo criticável à luz do pensamento sócio-histórico, e exatamente por isso é que a psicologia, que desde muitos anos vem sofrendo o ataque bárbaro desse tipo de pensamento, entre aspas, ela vem procurando formar profissionais inutilmente, improficuamente, chamados generalistas e não mais especialistas, porque esse especialismo no campo da psicologia especialmente está relacionado com a clínica.
A clínica que é demonizada pela esquerda, né, de tal modo que ela só é aceita se subordinada aos pressupostos da esquerda, e aí você vai vendo essas excrescências como clínica diferencial disso, clínica diferencial das psicoses, clínica da reforma psiquiátrica, clínica disso, daquilo, que é tudo uma balela verdadeiramente, né? Então, a meta aí é acabar com os especialismos a partir de alguma aparência de sustentação teórica que é, então, oferecida, né, a contragosto por todos nós, né, pelo menos pelos bem-pensantes, pela perspectiva sócio-histórica, incluída nesse campo mais vasto do socioconstrutivismo. Então, não deveria haver especialismos em psicologia, ou, se existem, eles deveriam ser vistos de uma forma cada vez mais relativizada. Neste sentido, em consonância com o texto, o especialismo em que consiste o grupalismo, né, a expertise em práticas grupais, não deveria ser algo tão destacado ou destacável da formação profissional como a Eliana nos diz que ele é. Na verdade, o que está nas entrelinhas do texto da Eliana é que, ao invés de nós sermos psicólogos à antiga, reacionários, conservadores, quiçá fascistas, ou seja, voltados para a dimensão do indivíduo, nós deveríamos pensar, agir, trabalhar sempre com olhos voltados para o social. Né? Então, sermos psicólogos sociais, psicólogos grupalistas, né? Há vários nomes para isso, psicólogos institucionais, porque isso seria o caminho da virtude. Né? Essa é uma história antiga que começa lá na psicologia institucional do Bleger, na Argentina, nos anos 50, e que encontrou e encontra ainda hoje, lamentavelmente, grande representação no campo das formações profissionais em psicologia, à falta de professores que raciocinem um pouco mais. Então, não se pode esquecer, entretanto, né, que a psicologia é, até etimologicamente, um saber criado para o indivíduo, nada menos do que isso. De sorte que toda e qualquer forma de psicologia que não esteja voltada para o indivíduo, talvez não seja psicologia verdadeiramente. Então, a psicologia social, por exemplo, não seria outra coisa que não uma extrapolação para o campo do chamado social de um bando de conceitos que foram verdadeiramente pensados para entender e intervir sobre esse registro do indivíduo.